Hello, galerinha do Bracode.net, eu me chamo Breno Machado e neste vídeo nós aprenderemos como utilizar propriedades CSS na nossa aplicação Java, utilizando o JavaFX, certo? Bom, primeiramente eu não vou ensinar CSS, então é interessante que você já saiba CSS, ou se você não souber, procurar alguns sites, alguns tutoriais para aprender um pouco sobre CSS, certo? Eu recomendo aqui o W3 Schools, tem algumas coisas, tem como testar, então é bem interessante esse site, mas você pode procurar outros, certo? Outra coisa também que eu queria dizer é que eu utilizarei o projeto do post anterior, então se você não viu, então é bom que você veja, assista o vídeo lá do final, certo? É um post bem interessante aqui, criando uma tela de login, então a gente vai aplicar na propriedade CSS nesta tela, certo? A gente não precisar criar um outro projeto. Eu vou abrir aqui o Eclipse, né? Está aberto. E está aqui o nosso projeto login. Eu vou executar ele aqui para a gente ver como é que ele está, certo? Aqui. Vendo que está bem interessante ainda, certo? A gente vai aplicar algumas propriedades CSS aqui nesta tela, certo? Vamos lá. Primeiramente, para adicionar uma propriedade CSS no JavaFX, a gente precisa de um prefixo -fx. Bom, no post anterior a gente está vendo aqui que a gente já tem um exemplo, né? É uma das formas que a gente tem de utilizar CSS no JavaFX, certo? É você setando em cada componente. Mas para frente a gente vai ver que não é a forma mais interessante de se utilizar, certo? Vamos lá. O painel ele precisa apenas de um prefixo aqui, -fx, e aqui a propriedade CSS normal, certo? Bom, então a gente já vai brincar, a gente vai ver outra forma também, mas eu vou brincar um pouco com essa forma aqui também, certo? Vamos lá, eu vou pegar os dois botões, o botão de logar e de sair, é o login e o logout, e vou setar algumas propriedades nele. Vou setar o estilo, eu vou colocar aqui, ó, -fx, cursor, hand, que é um cursorzinho de mão, que quando ele ficar em cima, ao invés de ele ficar a setinha, ele vai alterar o cursorzinho para a mão, certo? Vamos dar uma olhada como ficou. Ó, isso aqui já é o CSS que está fazendo, ó. Esse sentido de quando você está em cima, ele dá um efeito de mão, certo? Então, é esse o elemento que tem. Bom, vamos colocar aqui um fundozinho aqui bem interessante também. Gradiente, vou colocar aqui. Vamos lá ver como ficou. Ó, ficou bem mais interessante, bem mais clean, né? Uma imagem bem mais interessante de se trabalhar. Só que tem um pequeno problema com essa parte, principalmente de trabalhar aqui. Propriedade CSS a gente utiliza muitas propriedades, às vezes em um único elemento. Aqui eu tenho que utilizar todo apenas neste método. Por exemplo, se eu estou setando esse primeiro botão aqui só como mão, certo? E logo após ele, né, para não encher muito, eu estou setando o fundo dele. Porém, quando a gente executar, a gente vai perceber uma coisa, ó. O login, beleza, ele pegou essa segunda propriedade aqui. Deixa eu tirar aqui. Ele pegou essa segunda propriedade aqui de pintar. Porém, quando eu for colocar, ó, ele ainda vai continuar, ó, esse aqui não. Isso é porque é o seguinte, quando eu seto uma propriedade, a última a ser setada, ela vai sempre sobrescrever todas as outras. Então, se você quer utilizar isso aqui, por exemplo, e quer para o cursor, quer que ele tenha várias propriedades,
vai ser bem chato, porque você vai ter que colocar tudo apenas neste método. Então, esta forma não é a forma mais interessante de se trabalhar com CSS, certo? A forma mais interessante é utilizando um arquivo, criando um arquivo separado e linkando. Vamos criar um arquivo aqui, normal. Você que, se estiver no Windows, você pode utilizar o bloco de notas. Eu vou utilizar aqui o gedit, certo? Por ser bem simples de se trabalhar, arquivo CSS não tem nenhum mistério, certo? Bom, primeiramente, a gente tem como identificar cada elemento, certo? A gente identifica cada elemento pela classe dela, certo? Então, eu vou, posteriormente, adicionar a classe. Então, eu vou chamar isso aqui de login. Os mesmos nomes dos coisas, eu vou colocar o nome da classe dele, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, .pane, e vou colocar as minhas propriedades. Eu vou até copiar a propriedade aqui, ó. Vou copiar essa propriedade, certo? Agora eu vou colocar .login, vou colocar essa propriedade, e essa. Pronto. E vou repetir a mesma coisa por logout. Ele está pedindo aqui aonde eu vou salvar aqui na Workspace, no projeto lá. O nome do nosso projeto é Login. E como eu falei, é na pasta src, certo? Tem que ser nessa pasta aqui. Vou chamar de login.css, certo? E vou salvar aqui esse arquivo. Pronto, eu salvei o arquivo. A gente pode dar uma atualizada aqui no projeto, F5. Ele apareceu aqui, certo? Na pasta src. Agora, nós podemos apenas adicionar, precisamos apenas adicionar as classes, certo? Eu vou get style class, a gente está vendo que é uma lista, e eu vou adicionar. E aqui eu vou colocar o nome da classe que eu quero. Como eu coloquei lá pane, né? Este mesmo nome aqui é o mesmo que eu colocarei aqui, certo? Pronto. Login. Ponto. A gente vai responder, repetir a operação aqui, chamar de login, logout, e isso aqui eu posso apagar, certo? Pronto, eu adicionei. Só que agora eu tenho que adicionar aquele arquivo. Eu adiciono aquele arquivo na minha cena, certo? A gente pode colocar get style sheets, que é os nossos arquivos, e vou adicionar um. Aqui eu preciso colocar apenas o nome dele. Eu coloquei login.css. Pronto, ó. Talvez você não esteja vendo muita coisa diferente, né? Então ficou quase o mesmo tamanho o código. Porém, ele já está aqui, ó, rende. Ele pegou as propriedades CSS, certo? Ótimo. Só que agora, ó, qualquer coisa que eu quiser fazer no CSS, eu posso fazer apenas naquele arquivo. É um arquivo que eu meio que separo a parte mesmo de controle para a parte de view, certo? De desenho. Então, eu estou aqui. Eu também tenho, né, as classes. Eu posso, por exemplo, colocar login hover, e aí eu colocar aqui, por exemplo, white, certo? Vou fazer a mesma coisa para o logout. Salvar aqui, salvar.
Atualiza aqui e vamos executar aqui o projeto. Bom, o efeito hover, aquele 2.hover que eu coloquei, é quando o mouse estiver em cima. Então, ó, quando o mouse estiver em cima, eu mudei aqui a propriedade do fundo, vai ficar branco e o texto vai coisar, certo? Bom, esse arquivo CSS, a gente pode melhorar ele muito. Por exemplo, o login e o logout, eles têm as mesmas propriedades. Então, eu posso separar esses elementos apenas com vírgula, certo? E como o hover também, eu posso apagar aqui. Como o ponto hover também, eu posso copiar aqui. Apagar aqui. Pronto, então esse vai ser o nosso arquivo CSS. Aqui, vou atualizar, executar. Vai ter o mesmo efeito ainda, só que eu melhorei um pouco o arquivo CSS. Certo? Bom, galera, foi um vídeo curto, era realmente bem simples de se trabalhar, é muito interessante utilizar CSS nas nossas aplicações, até mesmo porque a gente pode mostrar uma face como se fosse uma aplicação web para nossa aplicação desktop. Espero que tenham gostado, curtam o vídeo, se inscreva no bracode.net, certo? Para receber todas as novidades. Até mais, galera.